Boa tarde, estamos aqui com o nosso convidado, professor Reinaldo, que atua no Colégio Cinder, carinhosamente conhecido como professor Rei, e vamos abordar agora um assunto delicadíssimo que é o racismo. Trouxemos aqui uma pessoa com propriedade para falar do assunto e vamos começar aqui o nosso podcast. Pergunta. Para o senhor, o que leva as pessoas a serem racistas? Bom, boa tarde a vocês também, obrigado pelo convite. Na verdade, o racismo ele foi instaurado, né? A gente costuma dizer que na verdade ele é enraizado na sociedade. Então, infelizmente, nós somos desde cedo ensinados a sermos racistas. E isso é o pior, né? Se a pergunta ela é vindo voltada para isso, o que faz a gente ser racista? A própria humanidade, ela traz esse enraizado sobre os povos pretos. E querendo ou não, né, quem tem a tonalidade de pele preta sofre com isso. Então eu acredito que esse enraizamento é causado exatamente por causa desde o início, né? As pessoas muito preconceituosas trouxeram isso na sua identidade, vamos dizer assim. Realmente a gente vê casos tristes, igual, por exemplo, aconteceu na Espanha, no jogo. Não sei se Valência, não sei se você acompanhou esse episódio, um caso muito triste. E a gente viu um caso em que claramente estava sendo acontecido um caso de racismo e não foi feito nada pelas autoridades ali do local. E infelizmente quem saiu público foi Vinícius Júnior. A Vini, né? Vinícius Júnior. Referente a isso também, eu queria perguntar assim, se o senhor acha que o racismo também é culpa de, vamos dizer assim, autoridades que não tomam as devidas consequências, por exemplo, não dão o devido castigo à coisa, tal ato. Depende do país, né? Por exemplo, na Espanha ele não tem um crime para racismo, igual temos aqui no Brasil. Há 2 anos atrás, na verdade, no ano passado, foi assim, colocada uma lei que a injúria racial é diferente do racismo, entendeu? Antigamente, por exemplo, se você fizesse um crime, era colocado como injúria racial, que é uma pena abaixo do racismo. E hoje em dia, se acontece aqui no Brasil, a pessoa ela vai pagar exatamente por racismo mesmo. Que antigamente o racismo era assim. Por exemplo, você foi impedido de entrar aqui na escola. Aí se ninguém falasse nada, o porquê que você não poderia entrar na escola poderia ser tido como um ato de racismo. Eu acho sim que as autoridades elas devem se impor mais. Porém, eu acredito que as pessoas mesmo devem entender que não existe mais isso. Sabe? Nós estamos aqui no Brasil mesmo há 135 anos desde a abolição escravista, né? Que é pouco tempo, querendo ou não, a gente está falando de 135 anos, mas que as pessoas ainda assim são racistas, exatamente pelo começo que eu disse a vocês. É muito enraizado o racismo, sabe? O racismo, infelizmente, ele é exatamente quanto mais preto você mais racismo você vai sofrer, entendeu? Porque, por exemplo, quando é um preto num tom de pele mais claro, ele vai sofrer um pouco menos. E é bem difícil porque é muito difícil você ser julgado exatamente por uma coisa que você não escolheu ter, né? Que é exatamente a cor da sua pele. E sim, respondendo a pergunta das minhas igrejas, eu acho que as autoridades elas devem ser mais duras, principalmente com esse caso de Cristo, que foi mundial, na verdade, né? O futebol ele tem essa característica também de trazer pautas importantes. Mas eu até queria voltar lá no início, quando a Ezequiel falou que é um tema delicado. Eu acredito que o racismo não é um tema delicado, é um tema, na verdade, que tem que ser o máximo explorado possível. E as pessoas têm que aprender a respeitar, entendeu? Porque exatamente não existe isso de você pagar por uma coisa que você não escolheu. Você não escolheu ser preto, você não escolheu. Imagina, 135 anos atrás, as pessoas. Eu não entendi isso, não. Foi daí que eu comecei a entender sobre ser preto, entendeu? Vamos lá, imagina, está todo mundo preso lá, são escravos que a própria sociedade quiser.
E depois disso, em 1888, eles foram liberados. Agora eles foram liberados sem um pingo de educação, sem um pingo de dinheiro, sem nada. Então eles foram jogados, eles não sabiam trabalhar, eles não tinham direito à educação. Então eles eram assim, ó, vocês agora vão sair. Eu não entendi essa parte. Por que o povo preto era tão pobre, por exemplo? Então, quando eu entendi que eles foram jogados sem direito a nada, é que eu entendi que quando tem um preto hoje no poder, ele sofreu muito para chegar até ali. É igual a própria história do Vinícius Júnior, que foi um cara que lutou muito para chegar onde chegou. E hoje em dia ele é considerado um king mesmo, um king black, um rei preto, um cara que traz aí esse respeito e ao mesmo tempo ele faz com que aquelas crianças, aquelas pessoas pretas de favelas, ele termina sendo uma grande inspiração para essas pessoas. Um cara que teve que lutar contra tudo e contra todos, desde sempre, até aqui no Brasil ele já sofria com críticas, com tudo. Eu mesmo não conhecia a história dele, e eu já vi algum homem quis me criticar em relação ao futebol, nada contra a cor da pele dele. Mas depois que você entende um pouco mais da história, até seguir ele no Instagram, acho que a história dele é uma coisa mais linda do mundo. E ele está trazendo exatamente um dos projetos dele é trazer algo sobre o racismo aqui no Brasil, para, enfim, acabar com isso de vez. Para comprovar até a fala do senhor, a gente pode ver que no time do Real Madrid, ele não era o único de pele escura, né? E só ele que, vamos dizer assim, que estava incomodando, que estava jogando muito, que estava fazendo uma partidaça, ele que sofreu aquele ato, que é aquela fala. Você só incomoda se você. Só queria ver o que aconteceu. Não só foi naquele jogo, tem já teve antes já. E não resolveu nada. Entendeu? Então é por isso que quando o preto chega no poder, ele tem que se sentir mesmo, entendeu? Ele tem que ser realmente o que Vinícius Júnior mostra. Ele é um cara que hoje em dia consegue mostrar suas ostentações e eu não acho errado. Eu acho que é para servir de inspiração mesmo. E por que não realmente ser esse garoto de propaganda, entendeu? Já que é um caso que a gente trouxe, realmente é um caso assim, que virou mundial e a justiça espanhola não fez nada, podemos dizer assim. E decidiu as multas que pegavam no bolso. Exatamente. Então, assim, temos que parar de lidar como se fosse esse tema delicado e sermos mais duros. E, enfim, para finalizar minha fala, não adianta você não ser racista. Essa é uma fala que todo preto que estudou, você tem que ser antirracista. Vocês, por exemplo, pegar um caso onde vocês veem uma situação que uma pessoa está sendo injustamente sofrendo preconceito por causa da cor da pele de vocês, o direito que vocês têm de chegar lá e dizer, opa, aqui não, está errado, você não pode fazer isso não, opa, isso é crime. O branco ele tem que hoje em dia ser um porta-voz do racismo, entendeu? O senhor já se sentiu ou foi vítima de racismo? É pior que sim, cara. E como você se sentiu? Péssimo, é muito ruim. Eu imaginei, na verdade, eu não gosto de abrir essa parte, mas quando eu vi o caso do Vinícius Júnior, desde a entrada para o estádio, eu estou citando muito esse caso, porque o menino trouxe aí, eu acho massa a pauta, mas eu gosto muito de futebol. Imagina você estar entrando em um estádio e 10, 100 pessoas imitando macaco. Imagina a cabeça desse cara. E ele já, como o Ítalo falou, ele já sofria isso há muito tempo. Então, quando ele chegou ali, na linha de fundo, né, e apontou uma pessoa que estava fazendo, eu cheguei a me emocionar, sabe? Porque é muito pesado. Um estádio todo mundo gritando que você é macaco. Um estádio lotado. O árbitro viu que estava acontecendo isso. O jogo ia ser cancelado, aliás, o melhor time visitante ia ganhar, que seria o Real Madrid naquele dia. As pessoas estavam vendo, o próprio técnico, né? Viu que realmente aquilo estava acontecendo. E imagina a situação dele ali, né? Imagina como foi difícil para ele e para outros pretos que teve no Real Madrid. Vai dizer, como a gente falou, só chama atenção pessoas que são muito boas no que fazem, entendeu? E Vinícius é esse caso de pessoa que sai muito fora da curva, principalmente agora é um dos melhores jogadores do mundo, podemos dizer assim. Então, é doloroso, sabe? Respondendo a pergunta de quando você se coloca no lugar da outra pessoa, é muito difícil. Eu acho que dois casos muito sérios aconteceram comigo. Um foi quando eu fui para um hotel,
espera um pouquinho precisando saber quem é você, só que nesse mesmo dia, todos os teus alunos brancos entraram, entendeu? Todos. Tu faz tuas malas, bonito, e eles me proibiram. E, enfim, realmente naquela época de uma cara mais jovem, eu estava de mochila, e naquela época eu disse assim, meu Deus, realmente faz sentido me parar. Eu estou parecendo um maloqueiro, podemos dizer assim. E hoje em dia eu entendi que, independente, se fosse um protocolo de segurança, ele teria que ter parado todo mundo. Não era só eu. Então naquele dia eu fiquei do lado do cara que estava, enfim, eu era a vítima da situação e o cara ali estava sendo completamente injusto comigo por julgar dessa forma. E volto atrás, viu gente? Quantas vezes nós já não fomos preconceituosos de encontrar uma pessoa preta na rua e achar que pode ser roubados, uma pessoa, enfim, porque infelizmente as pessoas que são periféricas elas têm essa cara mesmo. Então como é que a gente vai mudar isso? Como a Ezequiel falou, as autoridades elas têm que entrar mais pesado, com planos de ações de tirar essas pessoas cada vez mais das favelas e fazerem com que elas se tornem mais pessoas dignas de estarem ali presentes. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho vocês aqui que estão me assistindo e falando, eu nunca senti preconceito da parte de vocês, mas é exatamente porque eu já fazia parte desse meio. Eu já era professor de querendo ou não, traz essa imagem, eu estou fardado, eu tenho, enfim, o próprio celular, a forma com que eu me visto, fala muito sobre com quem as pessoas vão julgar. Então, assim, querendo ou não, até a própria cultura mesmo, os rappers são julgados da forma que eles se vestem, e é isso. Mas você não pode, ao mesmo tempo que você realmente é racista ao ponto de olhar para uma pessoa e dizer, nossa, preto vai me roubar. Você tem que entender que, infelizmente, isso parece ser um ato de defesa. Você olhar para aquela situação e dizer, meu Deus, vai acontecer alguma coisa errada comigo. Porque a maioria dos casos, elas têm esse padrão, podemos dizer assim, pessoas pretas, periféricas. E é isso. Eu acho que as coisas elas têm que mudar, então. No caso, o professor ter falado que 100 pessoas começaram a tentar chamar o macaco depois, começou o estado inteiro, no caso de 20 junhos. Para quem não tem uma dimensão do que é um estádio de futebol, um estádio de futebol capacita mais ou menos ali 60 mil pessoas, 40 mil pessoas. Então imagina essa quantidade de pessoas, no mínimo metade daquele estádio estava gritando, que era bem mais da metade, no mínimo metade. Então eu imaginava 20, 30 mil pessoas chamando de macaco. É um caso muito traumatizante. E no final, o punido foi ele. Ele teve uma expulsão, também teve uma punição para o cara que expulsou ele da não valor, mas também foi uma punição ridícula, ao meu ver, não foi algo de peso que ele teve que pagar. E aí seguimos. Sobre a questão do padrão também, ressaltar o negócio que foi falado lá no final, que foi esse caso de ter jogado no mundo sem dinheiro, sem lugar para morar. Esse é o padrão por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer assim, foram jogadas ali. Então a maioria das pessoas de periferia são de cor preta, a maioria dessas pessoas são por causa disso. Tudo por causa de uma, vamos dizer assim, a gente chama de erro histórico. Exatamente. Desorganização não é porque ele é preto que ele tem essa maldade. Exato. Não é algo que vem de DNA, é algo que ele foi, vamos dizer assim, precisou dessa circunstância. Se bem que ainda também tem casos de pessoas que não foram por esse lado, que é o caso do 20 de junho, que não foram para o lado do crime e tal, e se deram muito bem, mas não é a maioria do caso. Não podemos generalizar que todo preto vai ser criminoso, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Realmente, né? É o meu estudo. Exatamente. Realmente, assim, é um meio mais difícil. Eu, por exemplo, eu nunca fiz parte de uma favela, por exemplo. Então, assim, eu já sou um preto privilegiado nesse contexto. Eu sempre vivi em cidade. Então, assim, querendo ou não, a própria sociedade não me respeita mais por causa disso. Se a gente pega, por exemplo, um preto favelado, meu Deus do céu, a gente já aponta mil e uma coisas que esse homem pode ser. Entendeu? Por inocência, não, por incapacidade educacional, que é isso que nós temos que trazer nesse podcast aqui, por exemplo, que é exatamente dar chance às pessoas, entendeu? Dar chance, realmente, assim, como você falou, localizar as